todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje eu vou trazer um artigo sensacional que traz uma outra via de administração do medicamento a partir da cannabis sativa. É um spray oral, no caso aqui é o Sativex. Ele tem a mesma concentração de THC e CBD e ele vai ser usado em pacientes com TDAH, que são pacientes que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então vamos aqui, no primeiro momento, saber que definição que a Associação Brasileira de Déficit de Atenção dá para essa patologia, né? Então ela diz que é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e que pode se estender até a idade adulta, né? E ele se caracteriza por alguns sintomas específicos, então é desatenção, inquietude, impulsividade, principalmente. Muitos mais, mas aqui, né, só para a gente começar a conversar. O que os autores trazem, né, no artigo que eu vou apresentar, é que muitos adultos relatam o uso da maconha, né, da cannabis sativa, para atenuar os efeitos dessa patologia e preferem a planta aos medicamentos sintéticos. Então, o que esses autores ficaram instigados é saber, será que isso faz sentido, né? Será que é possível mesmo, né? Então, só para reforçar, nós estamos falando de adultos, né? Porque a questão do adolescente aqui é muito polêmica, então nós vamos estar sempre aqui falando dos adultos em relação ao TDAH. Mas, então, antes da gente ir para o artigo, curte o nosso canal, né? Quem sabe ele fura essa bolha e atinge pessoas que não sabem, não têm conhecimento sobre os canabinoides. Esse é o nosso grande desejo. Vamos lá! Bom, o título do artigo de hoje é Canabinoides no TDAH, : um estudo randomizado e controlado. Ele foi publicado em 2017 na revista European Neuropsychopharmacology e os autores são de universidades do Reino Unido. Esse artigo é o único publicado com alguma robustez, inclusive tem robustez, né, em termos metodológicos. Então, o objetivo dos pesquisadores foi usar um spray que age na mucosa bucal, o Sativex, em pacientes adultos com TDAH. E verificar os seus potenciais efeitos sobre a deficiência cognitiva e sintomas comportamentais desses adultos, né? Bem, mas, de novo, né, a gente sempre recapitula isso. A cognição aqui, ela está sempre relacionada com o aprendizado e o desenvolvimento intelectual e emocional, tá? Bom, de novo, então, aqui nós estamos diante de um ensaio clínico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, ou seja, um estudo premium, né? Ele ocorreu entre 2014 e 2015, e nesse momento foram selecionados 30 voluntários. 15 usavam o spray Sativex, com THC e CBD na mesma proporção, e 15 usavam um spray de um outro óleo, que não tinha nenhuma atividade biológica, mas para que tanto o paciente quanto o médico, né, os pesquisadores, não soubessem quem estava usando o quê, porque nós aqui já falamos várias vezes do que é randomizado, do controlado duplo cego, não vou falar de novo, né? Eles adicionaram o sabor menta nesses dois óleos, de modo que ninguém sabia o que estava usando. É claro que esse estudo ele contou então com critérios de inclusão e exclusão, como vocês podem ver, né, no quadro ao lado. Ele durou 6 semanas. Então, entre os critérios de inclusão estão pessoas de 18 a 55 anos de idade, elas tinham que ter diagnóstico da patologia, tinham que ter um score basal maior que 24 nessa escala de CARS. Eles não poderiam estar usando nenhum tipo de medicação estimulante uma semana antes e ao longo dessas 6 semanas, e nenhum outro tipo de substância legal ou ilegal durante todo o estudo. Vários critérios de exclusão, como vocês podem ver, eu não vou ler, quem, né, tiver a intenção de ler, dá um pause na tela. Mas assim, muitas, claro, nem poderia ser diferente, né? Então as medidas
foram obtidas são essas medidas, o que são? São testes. Então são 7 testes, né, que esses voluntários eles foram submetidos. Antes e depois de 42 dias do início do tratamento, né? Então, nessas 2 primeiras semanas, né, os voluntários eles foram aumentando a dose desse spray, né, o número de vezes que fazia a pulverização bucal, até chegar no ótimo, ou seja, até chegar no momento em que eles não sentiam mais os sintomas da patologia, do TDAH, né? Esse período a gente conhece como titulação. Então é um período onde o paciente e o médico, eles juntos vão ajustando a dose. Então eles vão aumentando até chegar no ótimo e podem também ter que diminuir, caso ocorra alguma reação adversa. Então esse período de titulação a gente chama para tratamento à base de cannabis, mas na verdade isso deveria ser usado em todos os tratamentos. Se a gente considerar a farmacogenética, né, que é uma área da farmácia que entende que cada pessoa tem uma forma diferente de metabolizar os medicamentos, não só na nossa medicina aqui que nós estamos trabalhando aqui, mas em todas. Deveria acontecer, né? Enfim. Eles também, os voluntários, receberam instruções, receberam um diário, onde eles deveriam ir anotando, então, essas doses, o que sentiam, né, ao longo de todos esses, de todo esse tempo. Então, como que foram obtidos esses? Qual foi o método utilizado? Como eu disse, 7 testes. Então eles separam os autores em 2 tipos de desfecho. Mas desfecho aqui leia-se como resultados, né? Então o primário, que eles chamam, desfecho primário, usando um teste que chama QB-teste, tá? Então ele dura, esse teste, 20 minutos e ele mede o desempenho cognitivo relacionado à atenção sustentada e impulsividade, né? Inquietação motora, mediante vários estímulos, não colocam lá quadrado, círculo, retângulo, cores, né? E quanto aos desfechos secundários, aí são utilizados outros 6 testes. Então, eu vou sempre falar aqui só a sigla, né? Porque do lado vocês vão ver aqui o quadro com o nome completo do teste. Como é tudo muito longo, eu vou ler só a sigla, tá? Então, o primeiro é o CARS, que ele avalia 2 coisas, os sintomas de TDAH e de labilidade emocional. Nossa, o que é isso, né? É um sintoma, um sinal médico, incluído na desregulagem emocional ou afetiva, caracterizado por mudanças bruscas, exageradas e sucessivas no humor do paciente, ou por sentimentos, emoções. Então, eles são desproporcionais, né, a determinada situação. Então, imagine que alguém chega e fala uma coisa, a berinjela é roxa, e você começa a gritar, chorar, entrar em desespero. Não tem proporção, né, entre o fato e a tua resposta. Se bem que o exemplo da berinjela não foi muito bom, mas é mais ou menos isso, né? O outro teste é o WRAADS, e com ele foi possível obter medidas também de desregulação emocional. O outro teste é o SART, ele verifica performance cognitiva. O outro é o CNS-LS, que vai avaliar, de novo, labilidade emocional. E os 2 últimos, que são o ALS-FS e o WFIRS-S, que vão avaliar o comprometimento funcional. Notem que mais de um sintoma, digamos, é avaliado nesses 7 testes, né? Então, mais de uma vez para realmente ter dados robustos, tá? Então, entre os resultados, é uma pena, né, que os autores eles optaram por não apresentar os resultados na forma de gráfico. Então, eu tentei aqui montar de um jeito, né, para ver. Então, quanto aos desfechos primários, observa-se uma melhora no item erros de comissão. Nossa, o que é isso, erros de comissão? Então, é quando um voluntário ele responde algo quando ele não foi solicitado, o que demonstra o quê? Uma impulsividade, uma hiperatividade. E quando você observa uma redução, é favorável. Então, vocês podem ver pela seta vermelha na tabela ao lado esse dado, né? Quanto aos desfechos secundários, observaram-se resultados surpreendentes quanto hiperatividade e impulsividade no grupo tratado com óleo Sativex.
e estatisticamente diferente do outro grupo, né? Vocês podem ver também pelas setas ao lado, né? Então, existe aqui uma tendência na melhora também da desatenção e da labilidade emocional. Então, esses dois últimos dados, eles não são estatísticos, então ele está em azul. Mas você vê já uma tendência. Já a hiperatividade e impulsividade estão em vermelho porque são estatisticamente diferentes, né? Além disso, os pesquisadores também observaram que esse medicamento apresenta segurança e tolerabilidade, ou seja, além de ele ser eficaz, ele não oferece tanto risco, né? Nós vamos ver aqui uma reação adversa, mas, né, considerando todo o estudo, né, eles consideram bem tolerável e seguro. Observaram também que a média de necessidade de sprays por dia correu entre 3 a 4 sprays por dia na mucosa bucal para se ter esse efeito, né? Agora sim, enquanto a reações adversas, no grupo que recebeu Sativex, ou seja, um tratado, observou-se um paciente que teve uma convulsão no início do tratamento. E os autores explicam que isso pode ter acontecido pelo nível de THC, que é alto, né? E que pode ter, dependendo da pessoa, da sensibilidade, ter gerado resultado nisso. E houve também uma reação adversa no voluntário do grupo que recebeu placebo, que é o medicamento sem atividade biológica, né? Ele teve taquicardia, dor no peito e falta de ar. Então, os autores concluem que adultos com TDAH experimentam redução dos sintomas dessa patologia sem comprometimento cognitivo quando utilizaram Sativex. E eles, então, corroboram aquela hipótese inicial que eles tinham no começo, né, do artigo. Eles dizem, olha, embora não seja definitivo, esse estudo nos fornece evidências preliminares que suportam a teoria de automedicação do uso da cannabis por pacientes adultos com TDAH, que é o que a gente falou lá, né, no começo. E, por fim, eles ressaltam a necessidade de novos estudos investigando o sistema endocannabinoide e o TDAH. Então eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, sobretudo os adultos, né, que sofrem dessa patologia. Como eu já disse, adolescente é uma questão polêmica, nós não vamos entrar aqui por hora nesse tema. E convido todos para que na semana que vem estejam com a gente, porque nós vamos trazer um artigo maravilhoso sobre burnout. E sobretudo um artigo que investigou o burnout em agentes de saúde, enfermeiros, pessoas que estavam vivendo no momento da Covid, todo aquele estresse, todo aquele burnout que eles passaram. Então é um artigo muito importante e fiquem com a gente. Até lá!